início nós temos essas caracterizações do movimento ondulatório. Adiante, vamos ver aqui o que nós temos. Bom, nesse slide ele traz aqui a classificação, né, de ondas transversais. São aquelas em que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Isso aqui nós vimos também claramente no exemplo pode ser que no exemplo da água, onde eu citei. Como eu falei, o meio está oscilando para cima e para baixo, se nós observarmos aqui, né, para cima e para baixo. Mas a onda se propaga para a direita, ou seja, o meio oscila assim e a onda se propaga assim, na perpendicular. As ondas de uma corda, também claramente nós podemos ver isso. Se você pegar uma partícula verdinha, você vê que ela sobe e desce, mas a figura de onda se propaga nesse sentido. Então isso é uma onda transversal, ok? A onda longitudinal, como ele classifica aqui, são aquelas em que a direção de propagação coincide com a direção de vibração. Bom, olha só. Para esse caso aqui nós podemos pegar a onda sonora. A onda sonora, vocês veem claramente que tem um pulso de onda que se propaga assim, né, radialmente. Mas se você olhar as partículas do ar, elas também estão na mesma direção de oscilação. A onda se propaga sim, radialmente, mas as partículas também. Elas fazem um movimento de vai e vem na mesma direção de oscilação. Então isso caracterizaria uma onda do tipo longitudinal. O meio oscila, o meio vibra no mesmo sentido de propagação da onda. Nesse caso, que é uma onda radialmente propagada. Tá? Então, mais um critério para a classificação de ondas. Bom, agora nós vamos entrar na análise de uma figura de onda, tá? Como nós estamos vendo aqui, figura de uma onda estacionária como essa. Bom, nós temos algumas medidas ali que são muito importantes, que nós saibamos avaliar numa figura de onda. São elas, primeiro, vamos pegar o seguinte, esses pontos aqui, nós temos crista, vale e nó. O que significa esses pontos? A crista seria o ponto onde ele atinge o pico, o vale o ponto mais baixo e o nó quando o ponto aqui, por exemplo, na corda se encontra na região de equilíbrio, na região de referência. Vamos ver isso aqui funcionando. O que seria aqui então crista, vale e nó? A crista é o ponto mais alto, né, onde está no limite da amplitude. O vale seria esse ponto aqui mais baixo. E o nó seria essa região aqui na linha de referência, na região de equilíbrio. Então seriam esses três pontos: crista, vale e nó. As partículas no meio, vejam que elas passam por todas as posições, né? Então quando nós tiramos uma fotografia de uma onda, como é isso aqui, nesse instante essa partícula está na crista, essa está no vale e essa está no nó. Mas num outro momento a coisa muda de figura, aí ela vai para outra posição, tá? Então as posições, toda partícula no meio vai passar por todas elas, tá? Então quando você tira um retrato da onda, você percebe que aqui essa partícula está na crista, essa está no nó e essa está no vale. Ou seja, o ponto mais baixo, vale, ponto mais alto, crista, e o ponto de equilíbrio é no nó. Bom, para fechar esse primeiro vídeo, vamos analisar essa outra grandeza aqui, ó. Amplitude e comprimento de onda. Vamos analisar essas duas aqui. Começando pela amplitude. Olha esse desenho aqui, ó. Tá vendo que a amplitude está simbolizada como sendo da linha de referência, da linha dos nós, até o ponto mais alto, até a crista? Então, dessa forma, a gente tem o seguinte, ó. Como é que a gente mede a amplitude de uma onda? Deixa eu botar uma amplitude aqui, ó. Tá marcando 1,25. Eu vou baixar para 1 centímetro aqui, ó, na medição. 1 centímetro. Vou deixar essa onda com 1 centímetro aqui. Olha só. 1 centímetro de amplitude significa o seguinte. O ponto mais alto, perceba aqui com a régua, está exatamente a 1 centímetro deslocado, né, da posição de equilíbrio. Então, a onda ter uma amplitude de 1 centímetro, nesse caso, é o quanto as partículas se deslocam da posição de equilíbrio. Nesse caso aqui, veja que a altura máxima que as partículas atingem é aqui, 1 centímetro
deslocado da posição de equilíbrio, ou seja, amplitude 1 centímetro. Se eu baixar a amplitude para meio centímetro, olha só, o máximo que as partículas atingem de deslocamento da posição de equilíbrio, tanto para cima quanto para baixo, tá? Tanto para cima quanto para baixo da posição de equilíbrio. No caso, meio centímetro. Então, amplitude é essa medida, pessoal. É o quanto as partículas do meio se afastam, né, para cima e para baixo, da posição de equilíbrio, certo? Pode ser maior e pode ser menor, né, a amplitude. Ok? Então, isso aqui é a amplitude de movimento. Bom, comprimento de onda. Vejam que o comprimento de onda, essa setinha está posta entre esses dois pontos, correto? Esses dois pontos são dois pontos de vale, como ele está dizendo aqui. Pode ser vala ou vale, dá na mesma. Significam o ponto de extremo mais baixo. Então, vejam que essa posição está no vale e esse ponto também está na posição de vale. E ele está dizendo que um comprimento de onda é exatamente a distância entre duas partículas aqui no vale. Tá? Mas não apenas isso. Na verdade, o comprimento de onda ele pode ser medido como a distância entre dois pontos de mesma posição. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, vamos pegar essa régua aqui, ó. Nós pegarmos essa partícula aqui, está no ponto de crista. E essa partícula aqui também está num ponto de crista. Então, a distância entre elas, nós podemos dizer que é um comprimento de onda. Aqui está dando aproximadamente uns 5 centímetros e alguma coisa, um pouquinho mais que 5,5, né? Então, a distância entre esses dois pontos representa um comprimento de onda, porque são dois pontos dessa figura de mesma posição. Estão na posição de crista, né? No máximo. Ou seja, nós podemos pegar também dois pontos que estejam na posição de nó. Esse ponto é um nó e esse ponto também é um nó. Se você olhar, a onda passa por todas as posições e retorna para uma posição de nó. Quando você pega essa referência aqui, ó, você também está calculando um comprimento de onda. A distância daqui até aqui é um comprimento de onda, tá? Veja que passa por todas as posições, ó, cumpre o máximo, o mínimo e volta para a origem, volta para o nó. Outra opção, você pode também calcular a distância entre dois vales, conforme ele mencionou. A distância entre dois vales também é um comprimento de onda, certo? Então, essas são as principais grandezas, né, para a gente estudar uma figura de onda como essa aqui. Os pontos de máximo, ponto de máximo, crista, ponto de mínimo, que é o vale, e o zero aqui, né, na linha de referência, que é o nó, pontos de nó. A amplitude é o quanto ela está se deslocando da posição de equilíbrio, né, as partículas do meio, e o comprimento de onda, a distância entre duas cristas, dois nós ou dois vales. Então, vamos passar agora para a próxima etapa.